nenhuma mulher quer ter de tomar esta decisão. A mulher está numa situação em que se vê, de facto, com uma gravidez que não é possível avançar. Mais do que olhar para a mulher como simplesmente uma mulher que vai abortar, é vê-la como uma mulher que tem uma necessidade naquele momento de uma gravidez que não vai poder ser seguida, não vai poder seguir, não vai poder ir para a frente. Quais são os tipos de mulheres, as características das mulheres que vêm aqui fazer uma interrupção da gravidez? Eu sei que há muita ideia de que as mulheres que vêm cá tendencialmente são de um nível socioeconómico mais baixo, menos instruídas. De facto, temos muitas mulheres nesse contexto, mas acaba por ser muito diversificado. Temos mulheres de níveis sociais mais elevados, com muito mais instrução, alta, média sociedade. A grande maioria das interrupções de gravidez, das gravidezes não desejadas ou não planeadas, ocorrem no contexto de uma relação e no contexto de uma relação estável. Por vezes são os companheiros que estão por trás a pressionar, digamos assim, para que possam interromper, e isto às vezes causa grande sofrimento à mulher, principalmente se for uma mulher que de facto quer ser mãe e quer avançar com esta gravidez. Por outro lado, há um companheiro por trás que até incentiva que seja para que a gravidez avance, e a mulher até pode estar com dúvidas em interromper ou não, e isto ser um fator decisivo. Portanto, a rede de apoio, e essencialmente do companheiro, é fundamental nesta questão e na tomada de decisão. Vemos que ainda existe algum preconceito em relação a isso, portanto, eu acho que é difícil um bocado ainda a nível geral. Tu vês esse preconceito e esse tabu aqui quando acompanhas as mulheres? Notem algumas mulheres, sim, inclusive elas até, as mulheres chegam a dar-nos esse feedback. A forma como às vezes são tratadas por alguns profissionais de saúde nas instituições pelas quais passaram até chegar até aqui, a dificuldade que têm em contar à família, com medo de serem estigmatizadas, de serem rejeitadas. Portanto, continua a existir este preconceito. O aborto também está muito envolvido nas questões morais e religiosas, e tudo isto eu acredito que ainda faça disto um assunto meio escondido. Dizias que acompanhas muito no início para as questões que as mulheres têm. Que questões é que elas te costumam colocar? As questões incidem muito na parte médica do procedimento. Há anestesias, anestesia geral, anestesia local, em relação se optam pelo procedimento cirúrgico, pela interrupção medicamentosa, porque existem essas opções. Muitas questões relacionadas com a infertilidade, se o aborto pode ou não causar infertilidade na mulher. Isto é um mito que existe, mas não é verdade. Não é verdade, porque é um procedimento relativamente simples, seguro, feito nas condições médicas necessárias que existem aqui na clínica. Desde que tu te lembras, sempre foste pró-escolha neste âmbito? Sim, sempre fui pró-escolha, é mesmo essa a palavra, e sempre fui muito a favor dos direitos das mulheres. Eu acho que somos nós que temos que decidir sobre o nosso corpo, e a gravidez passa muito por esta questão. Somos nós que damos o corpo para poder trazer uma vida, e faz todo o sentido que sejamos nós a decidir quando e como, em que altura, em que circunstância, em que momento, de facto, queremos ser mães. Dirias que cresceste numa família conservadora? Não sei se cresceste aqui, se cresceste num outro país. Eu nasci em São Tomé, eu sou de São Tomé e Príncipe, vim para Portugal com 5 anos. Na minha família nunca se falou sobre a questão do aborto, não que fosse um tema tabu, mas nunca foi um tema que esteve em cima da mesa. Eu não posso dizer que vi pessoas da minha família a fazerem interrupções de gravidez, mas foi algo que eu, ao longo da minha vida, fui construindo esta noção de que as mulheres têm direitos e que este é um direito delas, e ser mãe ou não ser mãe é um direito totalmente nosso. A interrupção da gravidez foi um tema de interesse há muito tempo atrás, porque já conhecia a Clínica dos Arcos há uns bons anos atrás. Conhecias como? Vim cá com 2 amigas minhas, em alturas diferentes, e uma vez dei por mim até a perguntar
ok, será que eu seria capaz de trabalhar aqui? O que é que te suscitou mais curiosidade ou o que é que te tocou mais naqueles momentos que te fez ficar interessada no tema? O facto de ver que não era tão pouco comum, que havia muitas mais mulheres que vinham cá. Talvez eu tivesse a ideia, e acho que é a ideia que muita gente tem, de que a interrupção voluntária da gravidez é feita por uma ínfima parte das mulheres. Não que isto seja também feito por quase todas as mulheres, não é essa a questão, mas é mais comum do que se pensa. Seres uma psicóloga mulher negra influencia o teu trabalho, não influencia? Influencia no bom e no mau sentido. No bom sentido, porque noto a nível das mulheres que nos procuram, que também são negras, noto que têm uma maior afinidade e uma maior à vontade quando entram pelo gabinete e veem que eu sou negra. E se calhar até ficam surpreendidas. Sim, e já tive pessoas também a verbalizarem exatamente isso. Eu não sabia que existiam psicólogos negros e é bom saberem que existe, não é? Por outro lado é mau, porque a representatividade é baixa, portanto, e acho que era importante trabalhar neste sentido. As mulheres sentem-se à vontade quando sabem quando veem que sou negra. Em termos culturais, parece haver uma maior facilidade de eu entender aquilo por que estão a passar, de que forma é que estão a passar e as dificuldades que têm também, não é? No mau sentido, diria que também já tive, não é recorrente, já tive uma situação de alguém que eu notei que estaria claramente desconfortável por eu ser negra e ser a pessoa que a iria atender. Habitualmente, todas estas questões que envolvem o aborto, as mulheres não têm muito a questão de se preocuparem com quem é que as está a atender ou não. Querem entrar aqui e despacharem-se o mais depressa possível, portanto, não levantam muitas questões de eu ser negra ou de não se sentirem confortáveis em relação a isso. O que é que tu mais gostas neste trabalho? O que eu mais gosto neste trabalho é ver o sorriso da mulher. O sorriso da mulher quando a mulher entra angustiada, por vezes, entra em sofrimento e sai daqui dizendo que, principalmente depois de nós falarmos com elas, no meu caso, depois de eu falar com a mulher, sentir que de facto eu fiz alguma diferença ali para que ela se pudesse sentir melhor com ela própria. As mulheres vêm, algumas muito carregadas de alguma culpa, vêm com medos, vêm angustiadas. Eu acho importante terem um acolhimento, serem acolhidas, darmos algum conforto emocional que precisam naquele momento. E eu sinto que depois, muitas vezes depois de nós falarmos, consigo ver uma maior leveza em termos de fazerem o que têm de fazer, não é? E isso para mim é gratificante.